O Abel boicotou o ano de 2025 do Palmeiras, mano. Eu fico muito triste de gravar esse vídeo, porque eu tenho muita gratidão pelo que é o Abel, gosto muito do Abel. Mas é isso, mano. A minha opinião, a minha análise é essa. Vocês sabem que aqui no Calma Palmeira eu trago análise e é bom deixar uma coisa muito clara, porque eu percebi recentemente aí, agora com a perda da Libertadores, isso tá explodindo, que criou-se uma fama sobre mim de que eu sou um passapano do Abel. De que eu sou um cara que, pô, fica aí babando o ovo do Abel, como a galera diz. Só que deixa eu explicar uma coisa pra vocês, ó. Eu tô mostrando isso aqui pra vocês, antes da gente começar essa análise, vocês vão entender onde eu quero chegar, que é o seguinte, ó. Isso aqui é a minha live de 7 meses atrás. 7 meses atrás, ó. 7 meses. E aí, ó, só se liga o que eu falei há 7 meses atrás sobre o Abel, se você acha que eu sou um passapano do Abel. Que eu tô muito mais achando que ele não vai conseguir, que ele não tem essa capacidade. Isso não torna ele um técnico ruim, só torna ele um técnico com um limite. Ele tem um estilo de jogo. Só que o nosso elenco não é para esse estilo de jogo. E aí o que me deixa mais pessimista é o quê? A gente tem um técnico que não sabe trabalhar o elenco que tem, e o elenco não vai mudar, e o técnico não vai mudar. E a gente vai passar um ano tenebroso. Certo? Então, antes que vocês entrem aí com um papinho de o Rick fica aí babando o ovo do técnico, 7 meses atrás isso, tá? E só pra explicar por que eu tenho essa fama de baba-ovo do técnico, porque aqui é um canal onde eu trago muita análise. Análise, talvez a galera não tenha entendido, é diferente de opinião. Eu fazer uma análise de um jogo, eu não tô dando opinião se eu gostei ou se eu não gostei, eu estou analisando. Opinião é outra coisa. Opinião, fica Bel ou fora Bel, isso é uma opinião. Análise de jogo não entra esse tipo de coisa, certo? Só para deixar muito claro. E nesse vídeo que eu vou trazer uma análise sobre o porquê eu acho e eu, tenho convicção de que o Abel boicotou o ano de 2025 do Palmeiras. Eu vou dar minha opinião no final do vídeo, se eu quero que o Abel fique ou se eu quero que o Abel saia, coisa que eu nunca falo. Vocês conhecem como eu trabalho e eu nunca falo. E vamos lá, vamos começar pelo primeiro ponto. O evidente derretimento do Palmeiras nessa reta final de temporada. E pra mim, ele não é ao acaso, não é falta de vontade dos jogadores, não é que o técnico, enfim, é óbvio, tem muito a ver com o técnico, mas muito a ver com escolhas. E por que eu tô dizendo isso? A gente pode trazer alguns pontos para reforçar algumas questões de análise que eu tenho aqui em relação a isso. Como, por exemplo, a gente vai separar o Palmeiras dessa reta final entre o Palmeiras que jogava muita bola ali, que goleou o Vasco, goleou o Inter, o Fortaleza, o Universitário, jogou muito contra o River Plate, aquele período de 2 meses de bom futebol do Palmeiras que existiu. Vamos falar a verdade, existiu um período de 2 meses assim, insana, dupla Flaco Rock. Vamos dividir entre esse período e o período após, o momento do derretimento. Será que foi coincidência? Será que foi questão física? Para mim, é muito claro alguns fatores que, por exemplo, essa diferença aqui nos números. E aí vocês percebem, eu peguei duas estatísticas de 2 jogos, um representando cada uma dessas eras, mas eu poderia pegar qualquer outro jogo, peguei um de exemplo de cada um desses momentos. Peguei o 3-0 contra o Vasco, foi no momento bom, e o 0-0 com o Vitória já no momento ruim. Reparem que contra o Vasco, e aqui onde eu coloquei vermelhinho, ó, é a quantidade, primeiro, de passes longos. Contra o Vasco, 46. Contra o Vitória, 62. O Palmeiras passou a dar mais chutão, mais lançamento. Contra o Vasco, 11 cruzamentos. E eu não tô falando do percentual aqui não, tá? Percentual é percentual de acerto. Não importa se acertou ou errou, tô falando de tentativas. 11 tentativas de cruzamento contra o Vasco. Contra o Vitória, 35. E essa se tornou a nova realidade do Palmeiras. Um time que voltou a viver de chutão, de bola longa e de cruzamento. Coisa que ele tinha parado de fazer. Será que isso é por acaso? Pra mim não é por acaso. E eu acho que a gente consegue resumir isso pela forma como o Palmeiras joga. Eu vou trazer aqui uma análise que eu fiz do jogo contra o Grêmio, onde eu falei que o Palmeiras tinha encontrado uma solução. E eu tô falando deste vídeo aqui, ó. O Abel encontrou uma arma secreta para essa final. E aí tá aqui, a arma para vencer a Libertadores, tá a cara do Felipe Anderson, 44 mil visualizações, um vídeo que foi muito... criou muita esperança na galera e que agora eu tô tomando muito hate, porque a galera tá falando, aí ó, você mentiu pra gente, você falou que tinha uma arma, que o Abel tinha encontrado e a gente perdeu a Libertadores. Mas vamos pro contexto, vou trazer um trechinho do que eu falei nessa live, fazendo uma comparação de 2 jogos ruins, que o Palmeiras teve contra o Fluminense e contra o Vitória, e uma mudança tática que ele fez contra o Grêmio, que me motivou a fazer esse vídeo. Se liga só, olha aqui a saída de bola do Palmeiras.
é feita por, eu não lembro quem eram os jogadores, mas tanto faz também os jogadores. Tô falando de formação, né? Acho que é o Emiliano aqui no meio da zaga, Murilo e Gomes, exatamente. E aqui você vê o Aníbal Moreno como esse único volante. Essa saída 3 de 3 zagueiros mais um, que é esse único volante. Só que, olha como ele vai ficar encaixotado, mano. A saída de bola com os 3 zagueiros, show de bola. Mas o volante fica encaixotado, ó. Ele não tem como o Aníbal jogar. E aí o que resta é o Palmeiras esticar a bola. E aí o Palmeiras estica a bola pra quem? Pro trio de ataque. No Palmeiras e Vitória a gente teve a mesma situação. E isso vem acontecendo nos últimos jogos e vem sendo, na minha visão, o motivo do Palmeiras ter caído tanto de rendimento. Olha só, saída 3, olha como mudam as peças, mas não muda a dinâmica. Ó, Bruno Fux aqui na saída, junto com o Murilo e acho que é o Mikael do outro lado. E o Andreas Pereira encaixotado. Podia ser o Aníbal, podia ser o Evangelista. Tá encaixotado. E aí você percebe que o próprio Andreas, ele já tá apontando. Olha o braço aqui dele, ó. Olha o que o braço dele tá indicando. Manda pra frente, irmão. Não tem jogo. Palmeiras não tinha jogo por dentro. E aí a solução era o quê? Espetar no ponta direita, que sendo o Alan, é um cara de velocidade. Você espeta e torce pra ele ganhar na velocidade. Nesse lance acabou não acontecendo nada. Vocês viram os outros lances que eu mostrei, né? 3+1, olha a diferença. 3+2. Ó, a saída com quem? Ó, totalmente diferente. Vocês estão notando a diferença? E você percebe que além de ter um jogador a mais no meio campo, o Palmeiras tem superioridade. O Palmeiras tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores na saída de bola, enquanto o Grêmio tá marcando com 1, com 2, com 3, com 4. O Palmeiras tá em superioridade. O Palmeiras vai conseguir sair jogando. O Palmeiras vai dominar o Grêmio nesse sentido. E aí, ó, a jogada vai continuar. Eu vou até acelerar, vou tirar de tela para não dar problema de copyright. E assim que chegar no lance, na parte que eu quero mostrar, vocês vão entender, ó. A jogada continua, Palmeiras segue na saída de bola. E o Grêmio, ele é obrigado a fazer o quê? Conforme o Grêmio vai vendo que ele tá com inferioridade numérica nessa marcação de saída de bola, ele começa a avançar os jogadores, ó. Ele começa a avançar. Todo mundo começa a avançar, porque senão o Palmeiras vai ficar rodando bola e o Grêmio vai ficar igual idiota. O Grêmio começa a avançar com jogadores e nesse momento, ó, já tá marcando com 6 jogadores, um pouco mais alto. Então, essa recuada do Felipe Anderson aqui, ó, Felipe Anderson, segundo volante, ele atrai os jogadores do Grêmio para marcar alto. Isso gera o quê? Aqui eu vou dar play, ó. Isso gera o quê? O Palmeiras sai jogando, o Felipe Anderson vem receber, como participou muito do jogo, gera espaço. E o espaço ele só é gerado aqui, ó. Ele é gerado nas costas do jogador do Grêmio que não era para subir, mas precisou subir. Precisou subir, porque o Palmeiras estava com um jogador a mais na armação, na saída de bola. No que gera esse espaço, olha como o Palmeiras consegue clarear rápido. Olha para esse cidadão aqui, Facundo Torres, olha pra onde ele tá olhando. Ele já olhou pra onde ele vai dar o passe, pra onde ele vai procurar o espaço. Ele já tá olhando a jogada que ele vai fazer. Por que ele tá jogando, o Rick, ele tá olhando a jogada que ele vai fazer, sendo que ele nem recebeu a bola? É porque ele já sabe que ele vai receber essa bola nesse espaço aqui, ó, que foi gerado pelo Felipe Anderson. Isso é treinado. O Abel colocou o Felipe Anderson ali justamente para atrair o marcador e gerar esse espaço que eu mostrei aqui. É por isso que o Facundo Torres já vai se encaminhando para lá de propósito. Ele sabe que a jogada é para encontrar ele ali. E olha só como a jogada sai, ó. Ó, ele pedindo a bola. Ó, ele olhou, ó, pediu a bola. Tá vendo? Ele aqui, ó, pedindo a bola. O espaço tá ali. Não dá outra, ó. Bola no Facundo Torres, ele domina no espaço que foi gerado por essa nova formação do Palmeiras e o Palmeiras sai dessa pressão. Essa jogada acaba que não dá em nada, mas é uma boa jogada. O Sousa tenta fazer uma jogada individual. Perceberam a diferença? E aqui a gente olha para essa diferença no mapa de posicionamento médio dos jogadores. Isso aqui ele vai explodir sua mente. Se liga só. Peguei 4 jogos esporádicos aí daquele período bom de bom futebol do Palmeiras. E a gente encontra em comum algumas coisas. Algumas coisas como o quê? 2 meio-campistas jogando juntos em cada um desses jogos. Então, contra o Vasco, você vê aqui o Aníbal Moreno perto do Andreas Pereira. Na região de meio-campo, que foi essa região que eu fiz o quadradinho, você tem 2 meio-campistas ali. Na região, coração do jogo, cara, no meio-campo. Onde eu mostrei ali no vídeo que 2 jogadores juntos atraem mais marcadores para o time passar a jogar, certo? Contra o Internacional, ó, você tem o Aníbal Moreno e você tem o Lucas Evangelista, ambos com mapa de posicionamento ali no meio campo também. Diferente do último jogo que eu mostrei ali, diferente, mas de qualquer forma, povoando aquela região. Contra o Botafogo no jogo fora de casa, até um pouco mais recuado, até pela postura fora de casa, o Palmeiras venceu por 1-0, ó, Lucas Evangelista lado a lado com o Aníbal, olha só, 2 jogadores no coração do campo. Contra o Fortaleza, baita vitória em casa também, você tinha o Emiliano Martinez e o Alan.
Olha quantos jogadores eu citei. Alan, Emiliano, Aníbal, Evangelista e Andrés Pereira. 5 jogadores diferentes. Então, pra quem entra nessa pira aqui de, mas é porque perdeu o Evangelista, é porque o Andrés não sabe fazer isso, é porque não sei o que, é porque o Aníbal é isso, é porque... Não importa o jogador, o que importa é a função. É claro que o jogador em si qualifica um pouco mais o time, mas o que importa em si é a estratégia. Mudam os jogadores, a estratégia é a mesma, o time continua rendendo. E aí a gente vai pro período tenebroso do Palmeiras, que é esse período aqui, ó. Separei 4 jogos também. E aí são 4 jogos bem ruins mesmo nesse período tenebroso. O empate em 0x0 com o Fluminense, o 0x0 com o Vitória, a derrota de 1x0 pro Santos e a derrota 2x1 pro Mirassol. E você percebe justamente o contrário do que estava acontecendo antes. Contra o Fluminense, nessa região, apenas um jogador, apenas o Aníbal. Contra o Vitória, apenas o Andrés. Contra o Santos, apenas o Aníbal. Contra o Mirassol, apenas o Aníbal. Sozinhos. E aí o Palmeiras jogava daquele jeito, que não tinha solução, não tinha jogo por dentro por falta de peças, e esticava essa bola lá na frente, porque não tem opção, não tem como sair jogando, do jeito que eu mostrei aí pra vocês. Então, essa queda de rendimento do Palmeiras nesse período foi por escolha do Abel. Não foi por físico, foi por escolha. Ele mudou a forma do Palmeiras jogar. E aí a gente volta a olhar aqui, ó, o Palmeiras derreteu a partir do jogo contra o Mirassol. E aí a gente chega num jogo específico contra o Grêmio que tem uma característica diferente. Nesse jogo o Palmeiras perdeu, mas convenhamos, o Palmeiras jogou muito bem. Perdeu porque era fora de casa e jogou com o time inteiro reserva. O time inteiro reserva. E foi nesse jogo em que o Abel voltou a fazer aquela questãozinha ali da saída 3+2, recuando o Felipe Anderson do jeito que eu mostrei aí pra vocês. Mas o que me intriga, e isso é loucura, eu não consigo entender ainda, é o seguinte: contra o Grêmio, voltamos a ter 2 jogadores na região do meio. E aí eu fiz aquele vídeo. Onde eu falei, o Palmeiras encontrou a arma secreta para jogar a final da Libertadores. A arma secreta não era o Felipe Anderson, como eu botei na capa e muita gente me ironizou. O Felipe Anderson apenas foi o cara que fez a função naquele jogo, por isso que eu botei ele na capa. A arma secreta era voltar a construir por dentro, que era o que fazia Vitor Roque jogar muito, Flaco Lopes jogar muito, os laterais estavam jogando bem, o Kelvin estava jogando bem naquele momento. Depois destoou totalmente, porque ele passou a virar jogador de escape na bola longa. Todo mundo passou a jogar mal, cara. E aí o Abel faz isso, o Palmeiras joga bem contra o Grêmio, a arma secreta, vamos voltar a jogar igual antes, que dá pra ganhar do Flamengo. E aí a gente olha o que foi feito contra o Flamengo e tá aqui, ó, apenas um jogador de volta no meio campo. O Abel voltou a cometer o mesmo erro no jogo mais importante do ano. Nas vésperas da final, o Palmeiras encontra a solução que funcionou, apesar da derrota, mas é derrota porque era o time reserva. E aí a galera vem me ironizar, pô, você não falou que tinha arma? Tinha! O Abel não usou, cara. Ele encontrou a solução, mas ele não quis. Ele olhou e falou, pô, bacana, funcionou. Sabe o que eu vou fazer? Vou enfiar no meu... É isso, cara, que ele fez. E aí o Palmeiras voltou a jogar do jeito que estava jogando antes. Com aquele mesmo cenário de time completamente... sem jogadas de bola longa. A gente viu o quanto de bola longa foi contra o Flamengo na final da Libertadores. Por quê? Porque o Palmeiras voltou a jogar naquele mesmo sistema que vinha jogando, naquela sequência ruim, e que o Abel parecia que tinha identificado que jogar com um cara só no meio campo ali naquela região do centro não funcionaria. Ele parecia que tinha resolvido isso contra o Grêmio. Talvez tenha sido só sorte, ou ele simplesmente corrigiu e não quis usar, quis de teimoso. Eu não consigo entender o motivo do Abel ter optado por, depois de encontrar uma solução às vésperas da final, ele simplesmente ignorar essa solução que ele encontrou e voltar a fazer aquele erro que ele já tinha percebido que tinha dado errado. Para mim é incompreensível. Esse é o primeiro grande ponto da análise do Abel. E a segunda é a seguinte: ele tá queimando o elenco inteiro. Vou dar alguns exemplos. Vocês lembram dessa coletiva que após a ida contra a LDU, o que ele falou? A missão do Veiga era muito específica, era sair e bloquear o número 33 e fechar como terceiro médio quando a bola estava no corredor contrário. Era a missão dele. A missão do Emiliano era acompanhar o jogador que fez os 2 golos. Ele simplesmente citou nominalmente o Veiga e o Emiliano como os 2 grandes culpados da derrota do Palmeiras. Ele jogou pros leões, o Veiga e o Emiliano. Olha a análise que eu tinha feito aqui naquele momento. A origem do primeiro gol, olha o posicionamento do Veiga como um trio de ataque. Não tem lógica você colocar 3 jogadores no ataque para marcar 3 jogadores da saída de bola, espalhar o campo, tá todo mundo encaixado, certo? Mas se o Palmeiras joga com encaixes individuais, você tem que ter alguém na sobra. Essa sobra deixou de existir porque o Veiga saiu da posição que era para ser aqui
pra pegar o zagueiro lá na frente. O Abel não pediu isso e ele deixou claro na coletiva, por isso ele expôs o Veiga. E aí vira um efeito dominó, porque o Kelvin tem que se expor pra pegar o 33, que é o cara que o Abel falou, e aí o Emiliano tem que sair do cara que ele tava marcando pra desencaixar e fazer a cobertura, e isso gera um efeito dominó, que no final das contas, o Piquerez larga o cara que ele tinha que pegar. Mas tudo isso começou lá atrás com um erro de posicionamento do Veiga, por quê? Por indisciplina tática. Ok, então o Veiga foi indisciplinado, isso causou um efeito dominó que trouxe o Kelvin pra cobrir ele, o Emiliano teve que sair do cara pra cobrir o Kelvin, o Emiliano foi vítima da indisciplina tática do Veiga, e o Abel jogou pros Leões, e o Veiga foi indisciplinado muito porque nós sabemos que o Veiga não tem físico pra marcar lateral. Então se o Abel queria um cara pra marcar lateral, ele escolhia o Maurício, ele escolhia o Alan, ele escolhia qualquer outro, botava a dobra de lateral. Ele botou o Veiga que não tem capacidade física pra fazer isso. O Veiga não conseguiu, acabou sendo indisciplinado, e aí o Abel expôs na coletiva. Expôs um cara que não fez algo que ele pediu porque o cara é incapaz fisicamente. Aí ele perde o Veiga, aí ele perde o Emiliano. Quer ver mais? Flamengo 3, Palmeiras 2 no Maracanã. Ó. Atuações do Palmeiras contra o Flamengo. Fux e Moreno implodem o time. O Atlético Moreno realmente cometeu um erro individual bizarro, mas o Fux foi tirado pra vilão desse jogo por um pênalti besta, mas muito por um erro, por ter sido jantado pelo Pedro no primeiro gol. O Fux tá errado naquele lance do gol? Até tá. Mas se liga nessa análise que eu fiz naquele momento. O Pedro está sendo marcado pelo Fux, e eu vi muita gente criticar o Fux, porque não chegou jantando o Pedro. Tudo bem, não chegou jantando o Pedro, mas o Fux nunca fez isso, cara. O Fux não é um bom zagueiro nisso. Quem faz essa função aqui muito bem é o Gustavo Gomes, cara. Então quando o Abel escala esse time para marcar alto, e o escape é quem? O Pedro, né? Então o escape do Flamengo tem que ser marcado pelo melhor zagueiro do Palmeiras, pelo menos nessa questão contra o pivô, que é o Gomes. Se não é pra botar o Gustavo Gomes, deixar o Gustavo Gomes numa sobra, botasse o Murilo. Não era pra botar o Fux. O Fux tá aqui, ó, no Pedro, tentando segurar o pivô dele, enquanto o Gomes tá aqui, ó, saindo. Isso aqui é loucura, cara. O Gomes tá saindo, indo de encontro com o Arrascaeta. Não vai de encontro com o Arrascaeta, porque o Arrascaeta tá correndo no espaço, cara. Então um erro gigantesco do Fux e do Gomes. E pra mim esse erro se resume no quê? No Abel, cara. Se fosse o Gomes aqui no Pedro, provavelmente o Pedro não giraria com tanta facilidade como a gente vai ver aqui, que ele girou tranquilamente, o espaço criado, girou com uma tranquilidade absurda. E olha só, e aí ó, nas costas do Gomes, nas costas do Gomes. E aí olha o espaço. Aí não tem o que fazer, meu amigo. Aí não tem o que fazer, aí não adianta o Kelvin correr pra trás não, cara. Aí o erro foi todo feito pela defesa do Palmeiras, e gol do Flamengo não tem muito o que ser feito. E aí ele já expõe o Fux também. Emiliano, Veiga, Fux, quer mais? Vocês lembram essa fala recente aqui do Abel sobre o Flaco Lopes? Que é uma coisa aquilo que eu lhe peço, outra coisa o que é que ele anda a fazer. Portanto, isso é uma coisa que eu vou ter a falar com ele pessoalmente, porque acho que esqueceu de fazer o que estava a fazer. Em vez de andar a correr para trás, em vez de andar a correr para a frente, anda a correr para trás. Então, se é para andar a correr para trás, tenho que meter o Maurício ou meter ali o Facundo, porque ele é centroavante, ele não é meio armador. E aí a gente lembra do que era o Flaco Lopes no auge ali com o Vitor Roque. O Abel tá louco, cara. Como que não é pra ele correr pra trás, sendo que o Flaco Lopes tá fazendo justamente isso, de vir pra trás pro Vitor Roque atacar o espaço. E foi aí onde a dupla foi bem. Inclusive, essa análise que eu fiz aqui contra o Vasco, ó, olha quem deu passe, voltando, recuando pra armar. O que faz o seu Andreas Pereira aqui é coisa de maluco. Ele simplesmente de costas, vira o pé e quebra totalmente essa linha, abrindo essa bola no Flaco Lopes, que aí vamos lá, né? Jogadaço, ó. Trouxe pra dentro, passe pro Vitor Roque, vamos acelerar. Aqui, ó. Tirou pra nada o Paulo Henrique, fez um golaço. Então aquilo que ele vinha fazendo e dando certo, o Abel simplesmente criticou ele publicamente, falou pra ele parar de fazer. Pô, não dá pra entender também esse tipo de coisa. Outro cara, Emiliano, Veiga, quem mais? Fux, Flaco Lopes, exposto publicamente, como ele está expondo geral, por algo que inclusive o cara tava fazendo bem e ele pediu pra parar, não dá pra entender. E essa coletiva recente aqui contra o Grêmio? O que eu posso dizer? Tu não podes cometer um penalti daqueles, não podes cometer um penalti daqueles, não podes, mesmo quando estamos a perder 2-1, falhar um golo debaixo da baliza, como o Facundo falhou, não podes. Pô, não pode cometer um pênalti como esse. Ele tava citando o Aníbal Moreno, que realmente tem que ser criticado. O torcedor tá certo em criticar, os comentaristas estão certos em criticar. Não sei se o Abel deveria expor dessa forma na coletiva, né? E depois ele criticou o Facundo, que já tinha feito um gol, mas ele criticou por perder um gol que eu acho até um gol perdível, não foi nada tão absurdo.
expôs mais 2 do elenco. Então, ó, Emiliano, Veiga, expostos os dois erradamente, porque foi por erro do Abel. E expôs o Fux por um erro tático do Abel, que aí ele acabou tendo um erro técnico. Expôs o Flaco por fazer algo que estava dando certo e sabe, sei lá, porque o Abel pediu para ele parar. E agora expôs o Aníbal por um erro de verdade, mas expôs. E expôs o Facundo por um erro até de verdade, mas vamos relembrar uma coisa, e é muito importante, muita gente se esquece disso, mas o Facundo Torres, olha só que legal, ele tinha na última temporada um mapa de calor totalmente diferente, ele jogava pela direita, um meia direito, ó, que vinha até pra dentro um pouco, e no Palmeiras, ele foi usado o primeiro semestre inteiro pelo Abel, inteiro, sequência bizarra, uma minutagem bizarra, jogo após jogo, entrando todos os jogos de titular torto, jogando de quase que de lateral esquerdo, de tão aberto que ele estava, todo torto, fora de posição, jogou mal, realmente, perdeu a confiança, e aí agora o Abel começou a usar ele um pouco na posição, ele tá mal de fato, ele não tá rendendo, mas pô, o cara perdeu a confiança, mano, ele foi usado, a partir do momento que ele foi usado na posição certa, o torcedor já não tinha mais paciência com ele, não tô passando pano pro Facundo não, tá, o Facundo fez um ano ruim, mas assim, o tanto que o Abel queimou o Facundo Torres no ano, pra ele chegar agora e depois do jogo contra o Grêmio, criticar o cara publicamente porque perdeu um gol, depois de ter feito um, aí é um pouco incoerente, né, seu Abel Ferreira? Pô, beleza, você quer criticar o seu jogador na coletiva, então por que você não chega na coletiva e fala assim, ó, o Facundo errou o gol, mas eu errei os primeiros semestres inteiro com ele, quem errou primeiro fui eu, mas não, né, é sempre mais fácil colocar no do jogador, apareceu aqui o negócio aqui, e aí onde eu quero chegar com tudo isso? Citei Emiliano, citei Veiga, citei Fux, citei Flaco, citei Aníbal, citei Facundo. Olha a galera que ele já expôs. Vocês podem lembrar outros, colocar nos comentários? Cara, ele vai perder o elenco, irmão. Ele vai perder o elenco. Se já não perdeu. Ele expõe os caras de uma forma, por muitas vezes por erro dele, por vezes por erro do cara também, que isso joga pra torcida. A torcida pega a raiva do cara. A torcida que já não gostava do Facundo gosta menos ainda depois do Abel falar isso na coletiva. A torcida que já tava com raiva do Aníbal vai gostar menos ainda. A torcida não pegou raiva do Fux porque ele vinha de bons jogos, mas num determinado momento ele tomou um certo hatezinho. A galera falou, em jogo grande ele pipoca. Por erro do Abel. Por erro do Abel. Ele expõe os caras. E aí outro cara que eu não peguei como exemplo aqui, mas posso trazer, Felipe Anderson. Jogando fora de posição a passagem inteira. Você pode criticar o que for dele tecnicamente, mas quantos jogos ele jogou na posição dele? E aí é onde eu chego na minha reflexão do porquê eu acho que ele boicotou o ano do Palmeiras, cara. O Abel teve 2 meses de bom futebol do Palmeiras. De resto, ele tentou se reinventar. Não vou falar que ele se acomodou, não. Acho que ele tentou muitas vezes. Ele foi incompetente em se reinventar. Se reinventou no momento que deu muito certo, mas durou pouco. Ele mesmo estragou com a saída de 3+1. E quando ele encontrou a solução, ele não aceitou a própria solução e insistiu no erro, no jogo mais importante do ano. Então não dá pra dizer que foi um ano bom do Abel. Foi um ano péssimo. Um ano péssimo. Um ano de escolhas contestáveis e o ano que ele mais expôs o elenco. Trago a reflexão para vocês. Imagina você aí. Vou pegar qualquer exemplo. Você é um familiar do Bruno Fux. Aí você vê o seu filho, seu primo, sei lá o que, sendo esculhambado pela torcida por um erro que ele cometeu no jogo, por uma escalação errada do técnico. O técnico coloca ele para fazer uma coisa que ele não é o melhor para fazer, ele erra e aí imagina, se coloca no lugar da família, se coloca no lugar do cara, é quebra de confiança, irmão, é quebra de confiança. E eu digo mais, se sou esses caras que tá sendo subutilizado pelo Abel, mano, eu no final do ano eu falo com o empresário, falo, mano, procura um time pra mim, mano. Pô, eu sou o Felipe, exemplo, eu sou o Felipe Anderson, virei secretário de lateral, conheço minha qualidade, eu chego no meu empresário e falo, irmão, não tem como você tentar lá, o Mirassol vai jogar a Libertadores, tenta arrumar uma vaguinha no Mirassol pra mim, mano. Que lá eu acho que eu vou jogar na minha posição. Pra que ficar aqui, cara? Aqui a torcida me odeia porque eu jogo fora de posição. Pra que ficar aqui? Se eu sou o Aníbal, pra que eu vou ficar tentando dar uma volta por cima se na hora de maior fragilidade do cara, que ele realmente cometeu erro e tinha que ser criticado, o técnico expôs ele, jogou ele pros Leões e na final, pô, 2 camisas 5 no banco, o técnico não colocou nenhum dos dois. Palmeiras jogou sem 5 em nenhum momento. Se eu sou o Andréas, agora tem um contrato longo, mas falar, irmão, eu vim aqui pra jogar de camisa 5 sozinho no meio campo, e aí a torcida falar que eu não sou capaz de jogar no meio campo porque eu não tenho intensidade, pô, não tem companhia, pô, me arruma um time aí. Se eu sou esses caras, eu sou o primeiro a querer sair, mano, porque o técnico boicota o time. O técnico boicotou o time o ano inteiro, exceto por 2 meses.
E aí a gente chega na conclusão desse vídeo, onde eu falei que eu daria a minha opinião. Isso aqui foi análise. A minha opinião é de que o Abel teve 5 anos de Palmeiras. 4 anos ele jogou reativo. No PAOK ele era reativo. No Braga ele era reativo. Esse ano ele quis ser um técnico ofensivo pela primeira vez. E ele falhou. Mas eu tenho a noção de que para você aprender algo você precisa testar, mano. E eu acho que ele percebe ao final do ano os erros dele e pode sim evoluir para o outro ano. O fato dele ter feito escolhas péssimas tentando formar esse time ofensivo não quer dizer que ele seja incapaz para sempre de ser um técnico ofensivo. Acho sim que ele pode aprender para o ano que vem. De verdade. Primeiro ano que ele tentou ser ofensivo e foi. Só que o time foi ofensivo e ficou uma peneira lá atrás. E aí ele não conseguia corrigir isso, porque para ele arrumar a defesa, ele teve que mudar o sistema para ficar mais equilibrado, mas perdeu a ofensividade. Ele não consegue fazer ambas, ele é limitado nesse sentido. Ele pode evoluir para o ano que vem, mas para esse ano, por mais bizarro, por mais raiva que você esteja aí, é compreensível ele ter essa limitação em algo que ele nunca fez na carreira. Ele quis um time ofensivo, deram esse time, ele tentou, ele cumpriu o que ele pediu. Me dá um time ofensivo que eu vou tentar jogar ofensivo. Ele tentou, ele falhou. Ele simplesmente foi incapaz. Mas eu entendo que o primeiro ano da carreira de um técnico jovem tentando jogar de um jeito que ele nunca jogou, eu consigo compreender que isso que daria errado, mano. Que daria errado, que o cara seria incapaz. E aí, pra mim, de coração, eu acho que faz sentido 2026 ele ter uma segunda chance pra jogar assim. E a última. Porque se ele não aprender com os erros desse ano, aí pra mim será fora Abel, certo? Tá aí minha opinião. Você aí que fala que eu sou passador de pano, trouxe uma análise bem completa para depois eu falar uma opinião rasa e coerente. Que se você tiver uma opinião diferente, eu vou respeitar a sua opinião. Então só peço que respeite a minha. Mas deixa a sua aqui nos comentários, fechou? Ano terminando, teremos lives todos os dias da mesma forma. Continuaremos trazendo conteúdo aqui. Então se inscreve, deixa o like, deixa o hype, deixa sua opinião aí. Tamo junto e avante palestra.